Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Vocês sabem que nós estamos aqui em uma série de vídeos sobre o livro do Apocalipse. Estamos estudando, ou seja, fazendo alguns comentários sobre as cartas que Jesus Cristo deu para o seu servo João quando ele estava exilado na ilha de Pátimo. E Jesus ele destinou 7 cartas para 7 anjos da igreja, ou seja, para 7 pastores que estavam na Turquia, região que nós conhecemos hoje como a Turquia, não é? E Jesus ele mandou a carta para os irmãos que estavam em Éfeso, Jesus mandou a carta para os irmãos que estavam em Esmirna, Jesus mandou a carta para os irmãos que estavam em Pérgamo, e hoje nós vamos estudar sobre a carta dos irmãos que está em Tiatira. Já foram 3 cartas que nós fizemos um vídeo aqui. Todos os vídeos vai estar aqui no card, logo aqui em cima vai aparecer uns cards que vai estar os vídeos por sequência. Éfeso, logo após de Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo e agora a 4ª carta de Tiatira, tá bom? Se você não quiser perder nenhum vídeo desse, você se inscreva no nosso canal, você clica no sino de notificação e você, se gostar, você pode deixar o seu like, tá ok? Então vamos para a 4ª carta, que é a carta dos irmãos que estão lá em Tiatira. Vamos para a leitura. Apocalipse capítulo 2, verso de número 18, fala assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Jesus ele se apresenta para os irmãos de Tiatira como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. É uma imagem tremenda que João tem, não é? Sobre Jesus. Versículo de número 19, Jesus fala desta forma: Eu conheço as tuas obras. Vocês podem ficar atento sempre quando Jesus vem para uma igreja, feito Éfeso, feito Esmirna, feito Pérgamo e agora Tiatira, Jesus sempre fala assim, ó: eu conheço as tuas obras. Irmão, isso é Jesus falando para a igreja que ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele conhece o tipo de serviço que a igreja está prestando para o reino. Aí Jesus olha para a igreja e ele se apresenta como ele é. E depois que ele se apresenta, ele fala: eu conheço as tuas obras. Jesus ele se apresenta falando dessa forma. E ele continua: e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa igreja aqui, ela tem a qualidade muito grande. Jesus, ele fala para essa igreja e diz para ela, ele fala assim, ó: conheço as tuas obras e o teu amor. É uma igreja amável, é uma igreja solista, o teu amor. E o teu serviço é uma igreja que trabalha. A igreja de Tiatira era uma igreja que trabalhava para o reino. Era uma igreja amorosa e era uma igreja cheia de fé. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé. Olha que quantas qualidades essa igreja tinha. Era uma igreja completa. Era uma igreja que fazia um serviço de excelência. E Jesus vai mais além nos elogios. E Jesus fala que conhece também a paciência daquela igreja. Irmão, é uma igreja completa, é uma igreja ideal. É uma igreja que tem as obras conhecidas por Deus. Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja que prestava um serviço para o reino, era uma igreja cheia de fé e uma igreja
paciente. E Jesus fala que essa igreja, ela se aprimorou. Jesus está falando assim, ó, Jesus continua dizendo, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus está dizendo assim, ó, lembra como você começou? Quando você começou a fé, hoje você está melhor. Jesus, ele elogia essa igreja. Jesus olha para essa igreja de Tiatira e fala, você é excelente, você é a igreja padrão, você é a igreja que sabe trabalhar, que é amorosa, que é paciente, que tem amor. Você é uma igreja que conhece o que é trabalhar por reino. E outra coisa, você, cada dia que passa, você está se aprimorando. É uma igreja que, segundo Jesus, no versículo 19, é uma igreja que cada dia que se passava, ela se aprimorava. Versículo de número 20, você vê Jesus chamando a atenção dessa igreja. Versículo 20 fala assim, ó, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha aqui para mim. Jesus olha para essa igreja extraordinária, para essa igreja que só cresce no amor, na graça, na fidelidade. E Jesus fala, ó, você é excelente, mas eu tenho algo contra você. Jesus fala assim, ó, você é excelente, porém, eu tenho aqui algumas coisas contra você. Você tolera Jezabel. Você é uma igreja boa, você é uma igreja ótima, você é uma igreja que só cresce. Mas só que você tolera Jezabel. Você não só tolera, como você permite que Jezabel dê aula para as ovelhas, para os membros. Você permite que Jezabel ensine essa igreja tão bonita a se prostituir e a comer comida sacrificada a ídolos. Jesus, no versículo 20, ele chama a atenção dessa igreja. E o versículo 21, você vê o que Jesus fala. No versículo 21 é extraordinário. Olha a palavra de conserto que vem no verso de número 21. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, pastor, eu estou amando esses vídeos que o senhor está fazendo de estudo. Você quer receber mais vídeos? Você que não é inscrito, se inscreva. Clica no sino de notificação para você ser notificado que tem vídeo toda semana para você. Ou eu vou estar fazendo live, tá bom? Mas você tem que se inscrever, clicar no sino de notificação para ser notificado. E se os vídeos estão fazendo bem a você, você deixa um joinha abençoado. Versículo de número 21 fala, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Jesus disse assim, ó, fala para esses alunos de Jezabel que eu estou dando um tempo para eles se arrependerem da sua prostituição. Irmão, eu aprendi uma frase, que essa é uma frase, é uma frase viva. Essa frase, ela é terrível. Deus nunca aplica uma sentença sem antes não liberar uma misericórdia. Quando Deus libera a sentença na vida de alguém, saiba, essa pessoa, por muito tempo, desprezou a palavra de misericórdia que Deus estava dando. E aqui é uma palavra de misericórdia. Jesus fala no versículo 21, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando para essa igreja aqui, ó. Jesus está falando para o pastor dessa igreja, olha, você é uma igreja boa, você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja amorosa, você é uma igreja que tem um serviço bom, você é uma igreja de fé, você é uma igreja paciente. Porém, você é uma igreja que permite que Jezabel entre nela e dê aula. Versículo 20, irmão. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine. Olha aqui, Jesus está falando assim, ó,
Essa mulher, essa prostituta que Jezabel, ela na Bíblia Sagrada, ela é tida como uma prostituta. Jesus está falando, essa prostituta está dando aula para os santos. Está dando aula para a minha igreja. Jezabel entrou e está ensinando os santos a ser profano. Está ensinando os bons a ser mal. Está ensinando as pessoas de respeito a serem prostitutos. Aí, versículo 21, Jesus fala assim, ó, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Irmão, os irmãos de Tiatira, eles estavam confortáveis com o que Jezabel estava ensinando, ao ponto de ignorarem a palavra de arrependimento. Aí você fala, pastor, mas como uma igreja sábia, uma igreja amorosa, uma igreja que trabalha, uma igreja cheia de fé, uma igreja que cheia de paciência, ela se passou a isso, abriu mão do que era bom. Irmão, hoje em dia, muitas igrejas de Tiatira estão agindo dessa forma. Uma igreja que começou bem, uma igreja que começou de uma forma extraordinária, honrando a Bíblia, honrando a palavra, e por alguma coisa, por algum momento, está se prostituindo. Você conhece igrejas assim? Não vamos falar nomes, mas você conhece. Você está entendendo o que Deus está falando? Versículo de número 22. Eis, olha, agora aqui já é Deus com a espada. Já é Deus com a espada. Jesus disse, eu dei tempo para se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Ao versículo 22 fala assim, ó, eis que a porei numa cama. Olha que coisa terrível. Eis que eu vou a pôr numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem, se não se arrepender das suas obras. Ou seja, Jesus deu um espaço para que o povo se arrependesse. Aí o povo não se arrependeu. Aí Jesus põe os que praticam esse ato com Jezabel à prova. Ele pega a Jezabel e põe ela na cama. E todos aqueles que cometeram o ato com ela, Jesus está dizendo, estou te dando a segunda chance de se arrepender. É a Bíblia que está falando, versículo 22, fala assim, ó, e eis que a porei numa cama, Jezabel, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O Senhor está me usando nesse vídeo de estudo para falar com alguém. Eu estou te dando mais uma chance. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Você tem mais uma chance, mais uma oportunidade de parar, de colocar o pé no freio. Você tem mais uma chance de dizer, não, não é isso que Deus quer para mim. Não é isso que Deus separou para a minha vida, nem para a minha casa. O Senhor está dizendo, para, você aprontou, você fez o que fez, tudo bem, esquece, deixa isso para lá, faça tudo novo na sua vida. Levanta a cabeça, abraça o perdão, abraça a misericórdia, abraça a segunda oportunidade e toca a vida. É isso que Jesus está falando. Versículo de número 23 fala assim, ó, e farei de morte a seus filhos. Ainda é do versículo 22, é a continuidade do versículo 22. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha, irmão, é ele quem cuida da igreja. Não adianta você estar falando de pastor, falando de obreiro, falando de família de pastor, falando de crente daquela igreja. É ele quem cuida da igreja. É ele o patrono da igreja. É ele que é o Elgede da igreja, ou seja, ele é o escudo da igreja.
A Bíblia fala que Jesus chega a essa igreja que era tão boa e se corrompeu. Jesus dá uma chance, ela não quis. Jesus coloca o espírito de prostituição na cama. E todos que se prostituem, Jesus está dizendo, estou dando mais uma chance. O versículo 23 fala dessa forma. Senão vou ferir de morte aos seus filhos. É uma maldição hereditária. A Bíblia está falando de uma maldição hereditária. Irmão, é tempo de se arrepender. Essa igreja, ela era boa, mas se contaminou. Versículo de número 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porei. Jesus está dizendo assim, para você que não conhece a doutrina de Jezabel, para você que não caiu na lábia de Jezabel, toda a doutrina de Jezabel que foi passada e você não aceitou, você preservou a fé, eu não vou deixar que essa carga, qual carga? A carga da maldição, da espada, a carga da doença caia sobre vocês, porque a carga da maldição, da doença, do julgamento vai vir sobre aqueles que deixaram que a doutrina de Jezabel entrasse no seu coração. Aí o versículo de número 25 fala desta forma: mas o que tendes, retenham até que venha. Ou seja, mas aquilo que você tem, você retenha. Ou seja, guarde, pratique, não perca. O que é que você tem? A palavra de Deus. O que é que você tem? O primeiro amor. O que é que você tem? A fé. O que é que você tem? A paciência. O que é que você tem? As boas obras. Jesus está dizendo essa, versículo 25, mas o que tendes, retenha-o até que eu venha. Minha irmã, guarde a tua fé em Cristo até que ele venha. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Vou repetir. Ao que vencer e guardar. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Minha irmã, essa igreja, ela recebeu a promessa, e a promessa foi essa: olha, a coisa tá feia. Vocês fizeram um trabalho tão bonito para você chegar nesse ponto, mas eu estou te dando mais uma chance. Vocês levantem a cabeça, vocês voltem a trabalhar, voltem a fazer a obra, faça a minha obra, faça o meu trabalhar, porque se você fazer isso, eu lhe darei poder sobre as nações, autoridade para julgar. Jesus dá autoridade para julgar. E Jesus termina esta carta aos irmãos de Tiatira falando assim: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Essas cartas do Apocalipse está muito gostosa, não tá? Então você não perca, que ainda vai vir mais algumas 3 cartas está para vir. Nós vamos entrar agora no capítulo de número 3, que fala sobre a carta de Sardes, depois Filadélfia, e vamos encerrar com a carta de Laodiceia. É a única igreja que Jesus teve que pedir para abrir a porta para poder entrar. Tá interessante? Tá gostoso? Compartilhe esse vídeo para pelo menos 12 pessoas. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe e até os próximos vídeos. Em nome de Jesus. Fica na paz. Shalom.